Aleluia, Jesus. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos seus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. E as palmas louvam ao Senhor. Glórias a ti, Senhor Deus. Louvamos o teu nome porque o Senhor é santo. Santo, 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 digno, digno de honra, digno de louvor, digno de toda exaltação, Senhor. Receba nossa gratidão pelos livramentos, pelo ar que respiramos. Obrigada, Jesus de Nazaré. Muito obrigada, Senhor. Amém, Jesus. Graças te damos, graças a Deus. E o pastor Antônio está com a oportunidade para na direção do culto. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quem é que está feliz, hein, por favor? Amém. Quem é que está disposto a deixar o Espírito Santo ribalar de cantará, renovar, trazer avivamento? Você quer avivamento? Então deixa o Espírito Santo, conforme a aula que foi dada hoje, deixa o Espírito Santo mover dentro de você. Deus já está me dando uma revelação aqui. Qual é a lenha?
Qual é a lenha para acender o Espírito Santo? É a tua glória. É a tua glória para o Deus eterno. Abra sua boca e dê glória. Louva a Deus. É isso que Deus está dizendo. Essa é a lenha. Quando eu adoro a Deus, quando eu louvo a Ele, toda tristeza vai sair. Se você veio aqui, é porque você tem bênção para Deus. Qual é a bênção que você vai dar para Deus? É o teu louvor, e Ele vai te dar as bênçãos de volta. Então, adore ao Senhor com o ministério de louvor. Se alegre, se alegre, se alegre, se alegra. Alegrai-vos, alegrai-vos, que eu sou o Deus de Israel. Vamos ficar em pé e adorar o nosso Deus. Toda tristeza vai sair quando nós adoramos ao Deus de Israel. Quando nós adoramos ao Deus de Israel, e você é filho de Deus, você está aqui para adorar a Deus junto com o ministério de louvor. Vamos adorar nosso Deus? Vamos? Oh, glória! A paz do Senhor para a igreja, amém? Convido você a adorar com tudo que você tem, com toda a tua força, com todo o teu ser, com toda a tua mente, com o teu coração. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Como eu amo teu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome. Como eu amo teu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Quem é esse? O carpinteiro é Jesus Cristo. E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta, pra abrir a porta do coração pra ele entrar. E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta.
Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Que os teus ouvidos ouçam o som do Senhor se apressando para buscar a sua igreja. E esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Precisa abrir a porta do coração pra ele entrar, pra ele entrar, pra ele entrar e se manifestar. Precisa abrir a porta do coração pra ele entrar. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo, mais lindo, mais exaltado entre as nações. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Você pode declarar o seu amor por Jesus. Você pode declarar o seu amor pelo Senhor. Porque declaração é individual. Declaração é aquilo que sai do profundo da sua alma para Deus. Adoração é uma forma de declaração de amor, de dependência da criatura com seu Criador. Por isso amamos o teu nome. Usa esse tempo para adorar, para declarar o seu amor. Enquanto eles estão declarando o seu amor, tocando instrumentos aqui, existe uma declaração de amor do homem para com Deus, que precisa ser genuína, que tem que sair algo precioso de você para Deus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Nós te damos liberdade e cai ao teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Nós te damos liberdade que cai ao teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel.
a viva luz, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. A viva luz, a viva luz. Enche esse ambiente da tua igreja, enche esse lugar. Nós te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. A viva luz, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer cumprir o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. A viva luz, a viva luz. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. O que você está cantando? A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Somente teu é o reino, somente teu é o poder, somente tua é a glória. Pelos séculos dos séculos, somente tu serás adorado, somente tu reverenciado, somente o teu nome entronizado pela igreja do Senhor. Somente tu será adorado, somente tu será entronizado, somente tu glorificado pela igreja do Senhor.
Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para sempre. Amém. Agradecemos a nossa oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Sente só um pouquinho. Graças a Deus. Quando nós vamos para a casa do Senhor, quando eu venho para a casa de Deus, o meu espírito ele já vem alegre. Quero que vocês sentem, fiquem um pouquinho. O meu espírito ele já vem alegre. Eu peço ao Senhor todos os dias, para quando eu me prostrar diante dele, que eu venha me alegrar. Jesus disse aos discípulos, nós vamos tirar um momento agora de buscar o avivamento. Eu gosto. Eu só peço a vocês que o avivamento não sou eu que vou dar para vocês. Quem vai dar o avivamento a vocês é o Espírito Santo. Isso depende de cada um de vocês. De como você está, de como está o seu coração. Se você quer essa presença de Deus, pastor, mas eu tenho a presença de Deus. A presença de Deus, ela não traz tristeza. Mesmo que eu esteja triste, mas Ele vai me renovar. Porque nós temos a essência de Deus dentro do nosso coração. O avivamento, ele pode ser coletivo, mas ele pode ser individual. O avivamento coletivo, ele vem através do avivamento individual. Às vezes é uma pessoa só que ele é avivado e ele começa a receber esse avivamento, e aqueles que estão realmente dispostos a receber e começa a tocar em cada um. Não peça agora nada para Deus, só adore a Ele, porque é isso que eu tenho feito a Deus. Eu não tenho pedido a Deus, só tenho adorado Ele. Quando eu adoro Ele, Ele me dá tudo. Então, quando os discípulos estavam, depois da ressurreição de Jesus, os discípulos ficaram apavorados, porque Jesus, ele falou, vou para o Pai, e eles entenderam. Ele disse, nós vamos ficar órfãos. Isso é uma revelação de Deus que Ele me deu, vou passar para vocês, para que vocês entendam o que é o Espírito Santo um pouco, como está dando essa aula aqui. E aí, Ele disse, eu irei para o Pai, vocês não vão ficar órfãos. Todos conhecem essa palavra. Eu irei para o Pai, mas eu vou rogar, quer dizer, pedir a Ele que mande um outro Consolador. E que Ele vai falar com vocês em tudo, Ele vai revelar, vai dizer toda a vontade do Pai. Só o Espírito Santo de Deus faz, Ele vai falar da vontade do Pai nas nossas vidas. Você crê nisso? Jesus o falou isso. E Ele disse, olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos ou do século. Você entende isso? Só que esse Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o próprio Jesus dentro de você e dentro de mim. Só que não é o Jesus fisicamente, é o Jesus espiritual. Depois que Ele ressuscitou, Ele veio diferente, Ele veio luz. Isso que Deus me deu, essa revelação, e tem me dado. Então é o próprio Deus dentro de você. Você imagina, nós pecador que nós somos,
e ter a essência de Deus dentro da gente, você está dando valor a isso? Você está reconhecendo que bondade de Deus na nossa vida? Então nós vamos agora tirar esse momento e buscar o avivamento de Deus. Faça uma reflexão. Faça uma reflexão agora. E eu peço que a igreja fique em pé um pouquinho só. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, peça a Ele que Ele te batiza. Se você há muito tempo não fala mais em língua, você já foi batizado e não fala em línguas, peça ao Senhor hoje, agora, entrega o teu coração para Ele, para você ser renovado com o Espírito Santo. Quero o ministério aqui em cima, o ministério do louvor. Eu me alegro quando eu vejo o ministério do louvor aqui no altar, porque estão intercedendo, eles estão aqui, estão intercedendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu peço ao ministério também, e que, junto com a igreja, vocês lembram que Jesus falou ainda agora? Que o Espírito Santo de Deus falou ainda agora? Qual é a tua lenha? É a tua glória. Quer que o fogo acenda? Quer que o Espírito Santo de Deus acenda? Se ficar com a boca fechada não vai acender, essa é a lenha. Você vai ter que aprender, jovens, principalmente vocês agora, semana que vem. Não é só no momento que vocês estão aqui se reunindo depois, tem que ser agora, começa agora. E quando vocês forem louvar, tá? Vocês vão receber revelações de Deus. É a promessa de Joel nas nossas vidas, amém? Então comece a dar glórias a Deus, não olhe para o seu irmão, se desligue de celular agora, aproveite que esse momento não vai voltar mais. Esse momento é para você com Deus. É você com Deus. Quem está dentro de você é o Espírito Santo. Senhor, ó Deus, aqui está o teu povo diante de ti. Cada um, Senhor, já recebeu o Espírito Santo de Deus. Comece a dar glória. Comece a dar glórias a Deus. Essa é a tua lenha que você vai receber o avivamento de Deus agora. Senhor, a tua palavra diz que o avivamento veio através da união, Senhor. E que o nosso coração agora esteja liberado para ti, ó Deus, para que nós venhamos receber esse avivamento que tanto nós precisamos. Nós somos o teu filho, está dentro de nós o teu Espírito, Senhor. Oh glória! É o próprio Jesus, a essência dele, a presença dele dentro do nosso coração. Espírito Santo, não precisa mais tu descer, tu já desceu, tu já está dentro de nós. Às vezes nós pedimos, desce Espírito Santo. Não, Espírito Santo, aquece meu coração, aviva a tua igreja, aviva a tua obra, aviva a tua obra, Espírito Santo, aviva a tua obra. Nós somos a tua obra, nós somos morada do Espírito Santo. Oh, ribalade cantará. Os vícios dessa geração. Os adolescentes, ó Pai, jovens, declaro que é a promessa que tu deste a Joel, o profeta Joel, que naquele dia o teu Espírito viria em toda a carne, oh glória, oh Deus Santo, trabalha Deus, esses jovens, adolescentes, terão, Senhor, ó Deus, congresso, semana que vem, Senhor, ó Deus, sábado e domingo, comece a aquecer eles agora, comece a dar revelação, visão, enche com o Espírito Santo, enche o Espírito Santo, enche eles. A tua palavra diz,
Enchei-vos do Espírito Santo. Não embriaguei com vinhos, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enche a tua igreja. Enche, Senhor. Seja bem-vindo. Enche, Deus. Jesus, eu quero Enche teu povo. teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, saio agora. Glórias a ti, Jesus. Oh, glória. Glória. Glória, glória, glória ao Espírito Santo. Ribalade cantará. Teu nome. Espírito Santo, aquece, tu é fogo, Espírito os Santo. vícios desta geração. Venha com teu poder. Pois sei que tu já está dentro de nós. Em tua presença. Tu já está dentro de nós. Clamo, é com teu poder. Renova, renova, renova. Batiza. Batiza, batiza, batiza com teu Espírito Santo. Poderoso. Oh, glórias a ti, Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Todos são teus filhos, ó Pai. Aqueles que já receberam o Espírito Santo. Oh, ribalade cantará. Sileão te canto de cantara manaia. Deixa o Espírito Santo, deixa Ele conduzir, deixa Ele, deixa Ele, deixa Ele, deixa Ele. Oh, glória! Oh, ribalá te cantará, Sirião te canto de cantará manaia. Saiba que o Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro do cristão, aqueles com fé que acreditam que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra de Deus diz que todos que são conduzidos pelo Espírito Santo, esses são chamados filhos de Deus. Oh, ribalade cantará. Recebe o avivamento. Recebe o avivamento, o avivamento. Recebe o avivamento. Recebe o avivamento. Recebe esse avivamento. Quando nós abraçamos o nosso irmão, quando nós abraçamos, declare pelas ruas o nome de Jesus. Ele vai nos aquecer. Quando você abraça o seu irmão com alegria, que ele é tão pecador como você, mas tenha certeza que a palavra de Deus diz que nós somos meninas dos olhos do Senhor. Você pode não ser importante para o homem, mas para Jesus tu é. Para Jesus tu é. Oh, glória! É poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, o teu nome é vida. Destrói cadeias,
as trevas vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Por isso que eu beijei teu rosto. Glórias a Deus. Dê glória, igreja. Dê glória. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Dê glória, dê glória. Dê glória, igreja. Vamos lá. Ministério louvor. Vamos, vamos. Oh, vamos louvando. Louvando. Vamos dando glória. Vamos dando glória. Vamos dando glória. Vamos dando glória. Tem que dar glória. Tem que dar glória. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, dê glória, dê é glória, poderoso. Dê glória, aleluia, 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 aleluia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, Espírito Santo, incendiar. Espírito Santo, Espírito Santo. Louvado seja o teu nome. Glórias a ti. Oh Deus, glórias a ti, glórias a ti. Poderoso, poderoso, poderoso. Glória, 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 glória. Santo, 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 santo é o Deus. Deus de Isaac, Deus de Jacó. É poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Seu nome, o inferno louve a Deus, treme. louve a Deus, louve a Deus. Em seu nome, os coxos andam, e em seu nome os cegos veem. E em seu nome
os mortos viver. Glória! Oh, glória, 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 glórias a Teu Poder em Deus! seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, Libertar, há poder em seu nome, Jesus. Em seu nome, o inferno teme. Em seu nome, os coxos andam, e em seu nome, os cegos veem. e em seu nome, os mortos vivem. Há poder, há poder, há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome, o inferno treme. E em seu nome, os coxos andam. Em seu nome, Jesus. Em seu nome, os cegos Glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, ministro. Obrigado, Ministério do Louvor. Obrigado. Obrigado, música. Obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus continue abençoando vocês. Obrigado, igreja, porque quem estava triste se alegrou. Às vezes a gente fica com medo de falar, eu estou triste. Isso faz parte da humanidade. Só que nós não podemos permanecer na tristeza. Nós temos o Espírito Santo de Deus. No mundo tereis aflições, mas está dizendo para que a gente só tenha bom ânimo. Amém? Graças a Deus. Aqui nós fazemos o que o Espírito Santo de Deus o manda. E agora eu vou passar para nossa pastora, graças a Deus, e ela vai fazer agora a parte dela. Sabe por quê, igreja? Quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida, primeiro nós temos que estar com a nossa vida diante de Deus. E quando nós vamos fazer as atividades, quando nós vamos adorar a Deus, é o Espírito Santo, Ribalade cantará, que nos conduz. Deus tem me falado por causa de tantas informações, umas tantas informações desse século. Muitos, às vezes nós deixamos de saber e de buscar o Espírito Santo. É Ele que vai. Quando Jesus disse, não enchei-vos, não embriagueis com vinhos. Esse vinho não é só a bebida não, tá? Não é o vinho essa bebida.
São muitas coisas. E estava me revelando esses dias. São contendas, mentira, fofoca, divisão, ódio, raiva, ira. Isso tudo é a embriaguez do vinho. Mas ele diz, quando nós tiramos isso, aí ele diz, enchei-vos do Espírito Santo. Só são cheios do Espírito Santo quando nós tiramos tudo isso. Amém? Agora minha esposa, hoje aqui ela não é minha esposa, é minha pastora. E o que ela falou, ela vai dar continuidade. A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, vamos louvar, mais um louvor para nós alegrarmos mais ainda os nossos corações. Busque de uma forma gloriosa a presença do Senhor. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para louvar comigo. Junto com a igreja, os que conhecem este louvor, é um louvor um pouco antigo, mas é um louvor o qual o Senhor renova-nos através do seu poder. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar. Tome a tua direção. Ó, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dando paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza e desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, dentro de mim. Reina, Senhor, dentro de mim. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, ó Deus. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, ó Deus. Aleluia. Quem pode livrar como o Senhor?
como o Senhor. Ele é poderoso para nos guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Como o Senhor. Ele é poderoso para nos guardar. Quando os teus inimigos se levantarem contra ti, o Senhor estendeu suas mãos para nós e nos deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para nós e nos deu a vitória. Graças te damos, Senhor. As palmas do louvar ao Senhor. Nós temos um Deus que cuida das nossas vidas, que peleja por nós. Então exalte-o em nome de Jesus. Glorifique o nome desse Deus que é o Todo-Poderoso. Graças damos ao Senhor, a igreja poder sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. E então hoje, nesta manhã, iremos recebermos duas famílias, não é? Aqui para fazer parte da igreja missionária da glória de Deus. E eu quero convidar o nosso querido o irmão Júnior com a sua família. Fique de pé. Amém. E então, louvem a Deus. Graças a Deus. A nossa querida Ana, ela é irmã da nossa querida diaconisa Tati. Amém. E ela aqui está com a sua família. E ela está sendo recebida por Deus. Não é por nós também. Também eu estou assim muito feliz porque estou recebendo uma amiga. Não é? Há alguns anos nós somos amigas. Ela já congregou conosco um tempo. E hoje ela está retornando à casa, à igreja missionária. Eu convido a minha irmã Rosângela a ficar de pé. Amém? Graças a Deus. Essa é a nossa querida Rosângela. A partir de hoje ela faz parte dessa igreja. Amém, irmãos? Então, vamos os irmãos ficarem de pé para a igreja agradecermos juntos. Amém? O que a igreja fala nesta hora. Bem-vindas em nome de Jesus. Fique conosco até Jesus voltar. Amém? É uma honra tê-los como os nossos queridos aqui, congregando conosco. Amém? É uma honra tê-los aqui. Conte conosco. Amém? Sejam felizes. Amém? Sejam felizes. Que vocês venham prosperar grandissimamente. Amém? Que vocês venham ser prósperos. Prósperos do poder de Deus. Amém? Sejam bem-sucedidos para a honra e para a glória do nome do Senhor. Graças a Deus, é uma honra, minha querida, recebê-la aqui. Amém? É uma honra, viu, Ana, recebê-la aqui, você e a sua família. Que Deus continue assim, os abençoando de uma forma poderosa. Hoje também tem a filha da minha grande amiga, a minha filha Carol, a minha querida Carol. Ela está aqui com seu esposo. Fique de pé, Carol, você e o seu esposo. Essa aí é a filha da minha querida Luciete. Amém? A nossa querida Lu. Então, estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Carol, é uma honra recebê-los aqui hoje. Amém? Estar aqui com vocês hoje. Voltem sempre. Amém? Que Deus venha assim abençoá-los poderosamente. Tá certo, queridos? Poder sentar em nome de Jesus. Graças a Deus.
E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Glórias a Deus. Vamos continuar com essa mesma alegria. Agora é a parte de prosperidade financeira. Poucas pessoas estão prosperando financeira. Glórias a Deus, eu estou prosperando financeiramente, porque o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o Deus da provisão. Ele é o Deus da provisão. Trabalhei 36 anos, hoje eu sou aposentado, mas Ele continua ainda me liberando a provisão. Minha saúde, minha aposentadoria. E quando eu recebo a minha aposentadoria, eu aprendi com Deus. Nós vamos tirar a oferta agora e os dízimos. Passar para vocês. Eu pagava as minhas dívidas e as minhas despesas. E depois eu dava o dízimo. Quando eu comecei a voltar, a me aproximar do Espírito Santo de Deus, Ele falou comigo. Ele disse: quem te deu primeiro? Foi o teu braço? Foi a tua sabedoria, a tua inteligência? Tudo isso foi Deus que te deu. Então, o teu salário, os 10% você tem que tirar para a casa do Pai. Antes de você pagar tudo. Irmão, eu não consigo fazer nada se eu não tirar primeiro o meu dízimo. Não importa. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó já está liberado, tá? Desde Abraão já está liberado todas as bênçãos, só depende de mim. Conforme eu vou semear, eu vou receber. Se eu não semeio sementes boas, eu não vou receber. Se eu não semeio para a casa de Deus o meu dízimo, a minha oferta, como é que eu vou então colher? O que eu vou colher? Porque são sementes. São sementes, ela tem que ser semeada. Paulo fala lá em Gálatas, ele diz que tudo que o homem semear, tudo, ele está falando para todo ser humano. Isso ele vai ceifar, ele vai colher. Quem semeia para a carne, da carne vai colher. Não, da carne, o mal, a morte. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito vai colher a vida eterna. O que ele está dizendo? Semeia para a casa de Deus, que é espiritual. Obrigado, meu filho. Então, o que acontece? Esses ar-condicionados que estão aqui, isso foi Deus que nos deu, através do dízimo de você, da oferta. Esses bancos que mudaram, estão aí, isso tudo foi gerado, é dinheiro, não tem como. As nossas despesas, não dívida, tá? O gasto, nós investimos. Gastar é aquilo que você não tem retorno. Agora, investir, isso aqui é investimento e estamos tendo retorno para a nossa vida com conforto de estarmos aqui. Então, nós precisamos, a casa do tesouro precisa, a casa de Deus precisa. Deus poderia, Ele tem o poder para dar um caminhão de dinheiro para todos nós. Mas tem uma ordem de Deus, nós temos que viver do suor do nosso rosto. Então, esse suor do rosto que você conquista, você vai abençoar a casa de Deus, sem reclamar. Eu vou fazer porque o pastor está falando, não faça isso. É do teu coração alegre. É do teu coração alegre. A adoração continua. Pastor, mas o dízimo não é salvação, faz parte. Ele é da lei, ele faz parte, veio de lá. Melquisedeque, irmão. Melquisedeque foi o primeiro. Abraão. Então, vamos fazer isso? Então vamos levantar, você que pode, tem a maquininha ali, tem o QR Code que está atrás das cadeiras, futuramente está indo para lá, que já não tem futuro dinheiro, mas Deus está nos dando dinheiro ainda, vamos conseguir. Então aqueles que vão fazer transferência, faça a transferência, porque Deus vai continuar abençoando vocês.
toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Obrigado. Eu vou orar e presta bem atenção o que o Espírito Santo de Deus vai nos dar direcionamento para a gente orar. Amém? E você ora aí também. Senhor, aqui está, Senhor, ó Deus, os dízimos e as ofertas. Deus, foi do suor do rosto de teus filhos que vieram até aqui com alegria. Senhor, retribua cada um deles, segundo, Deus, a tua vontade. Repreende o devorador, o migrador que tentar, Senhor, ó Deus, impedir de o teu povo ser próspero financeiramente. Eu profetizo, Senhor, ó Deus, aqui para empresários. Vão prosperar tanto que eles vão virar empresários. É empresário, Senhor. Porque às vezes você não sou filho de Deus, não posso ser empresário. Sim, vai ser empresário. Coloca no seu coração, se você hoje está trabalhando e diz, Senhor, eu quero ser empresário, para que eu possa abençoar. Então, Senhor, que se levante aqui empresários. Empresário, Deus, para ter uma vida próspera e teu nome ser exaltado. Agora também, Senhor, os que vieram até aqui, abençoa. Agora todos que fizeram a transferência via bancário, também nós oramos para que esse povo também possa prosperar também e o devorador não vai entrar. Já está na tua conta, Senhor, ó Deus, da tua casa, ó Deus, e arranca todo o devorador se houver. E esses que fizeram a transferência, abençoa também, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Então recolhe, e aqui eu vou passar aqui para a jovem aqui. A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Eu convido os jovens aqui na frente. Eu não sei se todos sabem, mas quarta-feira foi aniversário de uma pessoa que é muito importante para a gente. Para os jovens, para os adolescentes. E a gente hoje vai fazer uma singela homenagem para essa mulher. O que nós vamos fazer hoje não mensura tamanha grandeza que ela é para a nossa vida. Com palavras eu não conseguiria mensurar o meu amor por essa mulher. E com o nosso coração ardendo de felicidade, de alegria, a gente fez um grupo, a gente se juntou, a gente correu atrás para fazer essa homenagem para ela. E eu espero que ela não tenha percebido. E a Juliana, ela vai falar em nome de todos os jovens o que a gente sente e o que a tia Cris é para a gente. Eu convido ela para vir aqui na frente. Eita glória! Aleluia!
Vou passar a oportunidade para a Juliana. Paz, igreja. Fiquei numa missão difícil. Mas quando a gente pensa em palavras, a gente, como igreja, como jovens, quem convive com a tia Cris sabe que existem muitos adjetivos, muitas qualidades que o Senhor imprimiu na vida dela. Mas tem um versículo que define muitas coisas. É Provérbios 17, 22. A parte A diz assim: o coração alegre serve de bom remédio. E a tia Cris, ela é essa pessoa que tem esse coração alegre, e a alegria dela tem servido de remédio não só na vida dos jovens, tem servido de remédio também na vida da igreja. Mas nós que convivemos contigo mais de perto, recebemos desse remédio, porque a gente sabe que a alegria que tem na tua vida não é só porque o Senhor te fez assim, mas é uma porção extra de algo do céu. Ele colocou algo diferenciado em você, que quando se aproxima de cada um de nós, seja para corrigir, é um remédio. Às vezes amargo, mas é um remédio. Às vezes para nos colocar de pé, é um remédio que levanta o caído. Porque você colocou remédio em muitas feridas que estavam aqui. E olha quantos somos nós hoje. Porque Deus te usou para curar muitos que estavam feridos. Usou a alegria que Ele colocou na tua vida para curar dores antigas, traumas em muitos de nós. E hoje nós estamos aqui porque sabemos que o Senhor usou você para transformar muitas lágrimas em alegria, em jovens felizes, adolescentes felizes, que têm maior disposição e alegria de estar aqui nesse lugar. Eu convido você, quando você for orar, lembre-se dessa mulher de Deus aqui. Lembra de colocar ela nas tuas orações, porque ela tem servido de remédio para muitas pessoas. Mas às vezes ela também precisa de remédios do céu. É por isso que a nossa oração é importante, para que ela continue crescendo no Senhor e continue fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Porque nós te amamos e amamos a obra que Ele tem na tua vida. Feliz aniversário. O nosso presente te trouxe um presente. Pastora Vera, posso te pedir para orar pela vida dela? Amém? Igreja, estenda as suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida da tua ungida, meu Senhor, por tudo que ela representa a este lugar. Senhor amado, te agradecemos pelos seus liderados, meu Deus. Senhor, te louvamos, te glorificamos, clamamos, Senhor, mantenha a tua ungida, meu Senhor, com esta alegria de estar na tua presença, fazendo a tua obra. Senhor amado, continue dando saúde à tua filha, renovando a tua unção gloriosa sobre ela, ó Pai. Senhor amado, assim nós clamamos também por muitos anos de vida, Pai, que o teu Espírito Santo em todo o tempo continue sendo o condutor da tua filha. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
a recompensa, ela sempre vem. O líder, ele sofre, ele chora, mas Deus dá a recompensa, irmão. Se eu dou o amor, eu vou receber o amor. Se eu semeio a semente do amor, eu vou receber. Se não tem como aí, que benção. É assim que é. É que é líder, semeia na vida dos liderados, meu irmão. Semeia que você vai receber. Pode semear que vocês vão receber. Eu tenho experiência disso, estou vivendo esse momento de Deus. Estou vivendo, porque semeei 26 anos, chorando, mas agora estou colhendo, com alegria. Gabriele não vai pregar hoje não, é a diaconisa Tati, por favor, vem até aqui. Leno, segura aí seus filhinhos e libera sua esposa para vir orar aqui. Libera ela porque ela é mulher de oração. Glórias a Deus, aqui está a nossa Tati, né? Deus fez o convite a ela através da pastora Vera, graças a Deus. E ela está calminha, graças a Deus, tá? Não tem medo, não tem, é porque é o Espírito Santo que vai conduzir ela. Paz sempre, amada igreja, amém? Que responsabilidade, né? Deus amado, Deus querido, estamos aqui na Tua presença, Te adorando, Te exaltando, na beleza da Sua santidade. Senhor, Te entregamos a Tua serva, a Tua ungida, Senhor, para trazer a Tua mensagem. Prepara os nossos corações, que seja uma terra fértil, Senhor, que a Tua semente, Deus, possa ser plantada, Senhor, em nossos corações e venha frutificar em nossas vidas. Usa os lábios da Tua serva, Senhor, é tudo isso que eu Te peço e já Te agradeço. Amém. Pai do Senhor para a amada igreja, amém? Me encontro feliz nesta manhã, onde o Senhor falará conosco. Amém? Me encontro feliz, grata, pelo que o Senhor tem feito e irá fazer. Porque a palavra ela não é só para a igreja, mas para quem também está trazendo a mensagem. É uma palavra que o Senhor me deu há um mês e eu sabia que eu ia ser chamada. E eu falei, Deus, essa palavra é uma palavra bem difícil, mas o Senhor dá a ordem e a gente obedece, mesmo que a gente queira fugir, né, daquilo que o Senhor nos dá, a gente não pode fugir. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem 1 Reis, capítulo 20. 1 Reis, capítulo 20. Quero agradecer aos meus pastores, a minha pastora, pela confiança de me dar essa oportunidade num dia de domingo. Obrigada, Juliana. Eu ia perguntar se tem como pastora, diminuir esse ar aqui, que está em cima assim, do meu rosto. Ai, obrigada. Isso. Amém. 1 Reis, capítulo 20, é um pouquinho longo para que a gente possa entender melhor a Escritura, mas é necessário, amém? E diz assim, na minha Bíblia está escrito, a guerra contra a Síria. O rei Ben-Hadad da Síria reuniu todo o seu exército e, apoiado por 32 reis, com os seus cavalos e carros, subiu e cercou a cidade de Samaria e atacou-a. Ele enviou alguns mensageiros, os quais entraram na cidade e disseram ao rei Acabe, rei de Israel, o rei Ben-Hadad exige que o Senhor entregue a ele a sua prata e o seu ouro, a sua mulher e seus filhos mais fortes. Acabe respondeu, diga ao meu patrão, o rei Ben-Hadad, que eu concordo, eu e tudo o que temos somos dele. Mais tarde, os mensageiros voltaram com outro recado do rei Ben-Hadad, e era o seguinte, eu lhe mandei uma mensagem exigindo que você me entregasse a sua prata, o seu ouro e as suas mulheres e seus filhos.
Amanhã, a esta hora, eu vou mandar os meus servidores, e eles vão examinar o seu palácio, a casa dos seus oficiais, e eles vão tirar tudo aquilo que acharem de valor. Então o rei Acabe reuniu todos os líderes do país e disse: vocês estão vendo como esse homem está querendo me arruinar? Ele mandou um recado exigindo que eu entregasse as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e eu concordei. Então os líderes e o povo responderam: não faça isso, não dê atenção a ele, não entregue nada. Então Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad o seguinte: digam ao meu patrão, o rei, que eu concordo com tudo que ele pediu na primeira vez, porém não posso concordar com o que ele está exigindo agora. E os mensageiros foram embora e entregaram essa resposta. E Ben-Hadad tornou a mandar a mensagem, e eles levaram a seguinte mensagem: que os deuses me matem, se eu não arrancar Samaria com um exército tão grande que cada soldado levará dele um punhado da terra. A cidade vai desaparecer. Então o rei Acabe respondeu: diga ao rei Ben-Hadad que um verdadeiro soldado se gaba depois de uma batalha e não antes. E Ben-Hadad recebeu a resposta de Acabe, enquanto ele e os outros reis estavam bebendo nas suas barracas. Então deu ordem aos seus soldados para se aprontarem a fim de atacar toda a cidade, e eles se colocaram em posição de batalha. E enquanto isso, um profeta foi falar com Acabe, rei de Israel, e lhe disse: o Senhor Deus te diz o seguinte: você está vendo todo esse enorme exército? Você está vendo toda essa enorme multidão? Pois hoje eu darei a vitória a você, e então você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Amém? A igreja pode se sentar. Irmãos, quando a pastora começou a louvar aqui, até então eu falei: Senhor, me dá sinais. O Senhor é um Deus de sinal, né? Ele sempre está se revelando aos dele. E eu falei: Senhor, me dá um sinal. E quando ela começou a glorificar esse louvor que eu amo muito, quando estou em guerra, dentro de casa eu costumo muito louvar esse louvor. Quem nos livrará como o Senhor? Ele é poderoso para nos... É muito tremendo esse louvor. E é isso aqui que o povo de Israel estava vivendo, naquele momento ali. Eu quero botar um título para esse tema. Qual é a aliança que você quer ter? Com Deus ou com os homens? Qual a aliança que você quer ter? Com Deus ou com os homens? Os homens não podem fazer muita coisa, mas esse Deus, Ele pode tudo. Ele pode tudo. E o primeiro versículo, ele começa falando do rei Ben-Hadad, o rei da Síria, onde havia um tratado com o pai do rei Acabe, e esse tratado, quando o pai de Ben-Hadad morreu, se terminou esse tratado. E o rei da Síria, a Síria era um país na época grandioso demais, muito conhecido. Um rei que tinha conquistado várias nações, várias terras, e tinha, perante os olhos dos homens, havia sobre ele muito poder, havia sobre ele muitos status. E diz que ele cercou a cidade de Samaria. A cidade de Samaria era a capital de Israel, né, de Israel. E ele cercou aquela cidade e ele usava de uma estratégia, irmãos. Sabe qual era a estratégia que ele usava? Ele cercava as cidades, ficava dias naquela cidade, ele levava os seus armamentos, os seus carros, levava os seus soldados, os seus melhores guerreiros, e ele cercava aquela cidade. Até então, ele não fazia nada, ele só ficava observando. O inimigo, ele faz isso, né? Ele fica ao derredor nos observando. E conforme aquela cidade era observada, quem estava do lado de dentro ficava meio que atemorizado, porque eram muitos soldados, era um exército muito grandioso. E ele usava essa estratégia para quê? Para amedrontar os que estavam dentro, e impedindo a entrada e a saída, impedindo que as pessoas tivessem acesso, porque a cidade, ela tinha as portas, né, aonde entravam ali os vendedores, os negociadores, os estrangeiros, e conforme
ele fazia aquele cerco, era meio que um impedimento. Isso mexia com a economia do país, isso mexia com a economia de Israel, mexia com a economia da cidade. E o que me chama mais atenção quando fala assim: e Ben-Hadad exigiu que o Senhor entregasse a ele a sua prata, o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos mais fortes. Aqui, a primeira coisa é a prata e o ouro. O inimigo, ele tenta mexer na nossa vida financeira. Uma vida financeira mexida, né, ela fica abalada, a gente não dorme direito, né, a gente tem preocupações. Por quê? Por que nós temos preocupações? Porque nós cumprimos com a lei. Né? Você tem uma luz, você tem que pagar a luz. Você tem uma água, você tem que pagar a água. Você tem um imposto da casa, você tem que pagar o imposto da casa. Você tem a escola dos filhos, você tem que pagar a escola dos filhos. Então, se existe uma lei, e naquela época também tinha. Naquela época também havia obrigações. O povo, eles tinham que pagar imposto aos reis. Né? Então, a cidade, ela vivia dessa troca, dessa troca de moeda. E quando não se havia entrada e saída, havia o quê? Havia pobreza, havia miséria, havia fome. E o povo de Israel estava passando por um momento muito difícil, né? A qual havia ali seca. Estava vindo de uma seca, durando 3 anos e meio. A gente conhece a história que o próprio profeta Eliseu declarou ao rei Acabe, declarou que não choveria durante 3 anos e meio. Não choveria durante 3 anos e meio. E isso se cumpriu pela boca do profeta, por ele ser um homem de Deus. E a gente vai pensar, mas por que Deus deixou o profeta fazer isso, né? Para alguns podem pensar. Irmãos, Deus, ele não troca a sua glória por ninguém. Deus é único. Rei Acabe, ele fez uma aliança com Jezabel. Ele fez uma aliança com uma mulher maligna. Ele fez aliança com uma mulher que servia a outros deuses, trazendo a idolatria para Israel. Ele, como um rei da nação, ele tinha que ter cuidado da nação, ele tinha que ter tido zelo com o povo de Deus, porque a palavra do Senhor diz que é a menina dos olhos dele, ninguém toca. Então, o que aconteceu? O rei Acabe, eu até notei que eu não gosto muito do rei Acabe não, irmãos. Eu não gosto do rei Acabe. Olha, foi me dando uma ira, conforme eu fui lendo sobre ele. A pastora é com a Sara, eu sou com o rei Acabe. Foi me dando uma ira tão grande. Porque o rei Acabe, ele é aquele crente que vem à igreja. Vou falar, porque o rei Acabe, ele conhecia a palavra, irmãos. Ele era crente. O rei era crente, entre aspas. Ele era crente, ele ia para os cultos, ele acendia, ele dava holocausto ao Senhor, dava o dízimo, mas ele adorava outros deuses. Ele idolatrava. Diz a palavra que ele sentava, os profetas de Baal sentavam à sua mesa. Mesa significa intimidade. Mesa significa comunhão. Mesa significa aliança. Então ele compartilhava todos os bens que ele tinha dado pelo Senhor, porque tudo que você tem, não se engane, não é a força do seu trabalho, tá? Eu trabalho muito e eu tenho muito dinheiro porque eu trabalho muito. Não é. É o Senhor que tem te abençoado. É o Senhor que tem te dado. E eu posso falar porque eu tenho convicção, eu tenho prova, eu sou uma prova viva do que o Senhor fez na minha família. Porque a primeira coisa que o inimigo fez foi atacar a minha vida financeira. Então eu passei uma grande peleja porque eu era muito agarrada a valores de dinheiro. Eu tinha muito dinheiro. E teve uma época que eu não tinha nada. Eu aprendi a viver na abundância, na bonância e na escassez. O Senhor me deu esse privilégio, porque eu acho que tem experiências que o Senhor vai trazer para que nós venhamos viver, para que haja crescimento e que a gente venha entender os mistérios do Senhor. E Acabe, em todo o tempo, a palavra do Senhor, quando a gente vai ler, ele fala que ele foi um homem mau perante os olhos do Senhor. Ele trouxe ruína espiritual para Israel. Um homem que foi dado ali à nação de Israel, ele não soube usar do poderio de rei para conduzir o povo, mas ele praticamente destruiu o povo. E quando o profeta Eliseu, dá licença,
quando o profeta Eliseu declarou a palavra que não iria chover, irmãos, Aserá era um dos deuses de Jezabel. E ali, aquela deusa, ela significava fertilidade, né? E Deus da guerra. Essa era a representação daquele Deus. E o outro Deus é Etibaal, de Baal. Ele era o Deus da chuva. Ele era o Deus da chuva. Então, Eliseu, ele declarou uma palavra profética com sabedoria. Ele declarou algo com o entendimento do céu. Não foi assim, não vai chover hoje. E o pessoal, poxa, não vai chover? Como é que é assim? O Senhor deu autoridade a esse homem para não chover. Sem chuva não há alimento. Sem chuva não há plantação. O povo vivia disso. Como assim? Não vai ter chuva? Mas para provar aquele povo que estava em idolatria, que aquele Deus da chuva, aquele Deus que eles estavam servindo, não era o verdadeiro Deus. Porque o verdadeiro Deus, Ele é Deus de todas as coisas. Ele é um Deus de todas as coisas. Tudo pertence a Ele. Tudo está no poder das mãos dEle. Tudo. Tem um salmo que fala, as plantas, tudo, os animais, todos são meus. Às vezes a gente fala assim, eu estou devolvendo o dízimo, eu estou devolvendo. Você não dá. É tudo do Senhor. É tudo dEle, querido. Até o ar que você respira, se Ele quiser te dar um basta agora, Ele te dá. E muitas vezes nós não compreendemos essa soberania tão grandiosa, que vem de um Deus único, um único Deus que ressuscita morto, que transforma vidas. Amém, irmãos? Falei de Acabe, com muita ira aqui. É Acabe e Jezabel, são terríveis. E diz aqui que ele falou para ele do ouro, falei do ouro, né? Que ele mexe na vida financeira, né? Ele mexeu na vida financeira da cidade, destabilizando a cidade, deixando a cidade em caos, porque a gente fica assim, mediante alguns processos, a gente fica tão chateado, tão perdido, né? Aquele povo, mas por que aquele povo ficou em caos? Vocês sabem dizer por que aquele povo ficou em caos? Porque eu lembro, no início da minha caminhada, eu ficava igual uma louca. Realmente. Quando chegava final do mês, hoje não. Hoje, quando me falta alguma coisa, está perto de pagar, eu sei, Senhor, somos dizimistas da sua casa. Somos servos da tua casa. Eu não sei porque eu não consegui esse mês. Ainda falta alguns dias, mas eu sei que o Senhor vai fazer um milagre e vai vir o porvir. E o Senhor faz. Eu sou prova, não estou falando de boca para fora. Eu sou prova de quantas vezes o Senhor fez. Não é, Giacomo Rogério? Quantas vezes o Senhor fez? Quantas vezes o Senhor nos provou? E foram muitas vezes. Não foi assim, eu aceitei Jesus hoje, passei por essa provinha, vitória. Não. Foram muitas vezes. Até que um dia eu tive a consciência de que, peraí, eu tô perturbada por quê? Eu estou sem dormir por quê? Esse Deus que fez no mês passado vai fazer esse mês também. Esse Deus que fez no mês antes, vai fazer nesse mês também. E começou a ser trabalhado em mim a confiança. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente fica no primeiro amor primeiro. Tudo é lindo, tudo é amor. A gente ama até o nosso inimigo. A gente ama todo mundo, a gente ama quem nos persegue, a gente ama quem nos afronta, a gente ama aquele que nos odeia, a gente ama só Jesus, a gente quer só Jesus. Jesus é amor. Mas depois veio as lutas, aí a gente tem que aprender a lidar com a confiança. Deus colocou o amor em nós, depois Ele coloca a confiança. E quando Ele fala assim, eu quero também as suas mulheres. O que significa as mulheres? Aqui os reis, eles tinham vários haréns, era comum da época aqueles homens terem os haréns e várias mulheres. E as mulheres proporcionavam o quê? Momentos de prazer, momentos de alegria. Era satisfatório, é contentamento, né? Algo que eles conquistaram. Era visível aquela situação ali, era dado àqueles reis. E aquele outro rei, o rei Beadad, chegou e falou, eu quero as suas mulheres, querendo arrancar a alegria, querendo tirar um bem que o Senhor deu. Depois vem os filhos. Os filhos foi o que eu achei mais interessante. O filho, ele representa legado. A responsabilidade, gente, de filho. Quando fala de filho, a gente lembra de Jesus com o pai, o próprio pai. A responsabilidade que o próprio Jesus, o amor que Jesus teve em obedecer ao pai.
Aí a gente olha para o filho, eu olho para o meu filho assim, ó, meu Deus, coisa linda. Eu fico, porque, irmãos, ele foi desejado. O Senhor fez eu desejá-lo. E um dia eu e meu marido falei assim, vamos ter um filho? Vamos. Decidimos, e ele está ali, essa bênção na minha vida. E eu comecei a lembrar dele, porque o filho é legado, eu mudei por ele. Muitas vezes eu mudei por ele. Ele foi primeiro, tá, irmãos? Ele foi primeiro para os caminhos do Senhor. A cunhada da diaconisa Débora, enquanto eu dormia até meio-dia, 10 horas, a cunhada da diaconisa Débora pegava meu filho para a aula bíblica, de manhã, aula dominical. E foram anos assim, Débora, foram anos, a Suzy, levando ele para a escolinha dominical. E aí um dia ele foi fazer uma peça lá, e aí ele falou, mamãe, vai lá, mãe, que eu vou fazer uma peça. E eu fui, e nunca mais saí da presença do Senhor. Então, filhos, eles nos deixam um legado. Filho nos ensina, eles têm força. Filho representa a herança que não é sua. Filhos não é nosso. Nós temos esse mau entendimento que acha que o filho é nosso. Meu filho vai ser como eu quero que ele seja assim, eu quero que ele fique assim. Mas filho é do Senhor, ele é do Senhor, herança do Senhor. E diz aqui, ele também é promessa do Senhor, né, para o seu futuro, do que ele vai fazer através da vida dele, o que ele vai trazer à posteridade, trazendo posteridade. E era muito comum também, eles pegavam os filhos, porque eles falavam dos filhos, eles pegavam os filhos e levavam para as guerras de batalhas. Então botavam os filhos dos reis, em vez de pegar da sua nação, ele pegava aquela nação inimiga e botava à frente de batalhas. Então eles eram os primeiros a morrer, porque filhos de reis, a maioria não eram filhos para a guerra, mas eles faziam essa intervenção de botar à frente para já eliminar aquela geração. Então a intenção de Ben-Hadad era arrancar, é matar, roubar e destruir o que o inimigo das nossas vidas ele tenta todos os dias, porque o trabalho dele é todos os dias destruir a minha e a sua vida, é tirar a salvação que o Senhor nos deu, é nos tirar do caminho. A intenção dele é nos tirar do caminho. Amém, irmãos? A Bíblia descreve o rei Acabe como um rei muito mau por causa das suas ações. E a gente vai lembrar de uma das ações aqui, foi quando ele matou os profetas do Senhor. Ele eliminou todos os profetas do Senhor para colocar os profetas de Baal. A gente lembra da injustiça que ele fez ao servo Nabote, tomando a sua vinha. Eu creio que alguns conhecem aqui, não vou entrar em detalhes. Mas ele agiu ali com injustiça, ele agiu ali instigado por Jezabel. Mas não só instigado, as pessoas às vezes falam que a culpa é de Jezabel. Não, ele era um homem mau caráter. Homem já que tinha já uma índole mau caráter. Às vezes as pessoas pensam assim, o fulano a gente foi instruído, foi influenciado, sim. Mas a gente já tem certas pessoas que já têm um caráter mau, duvidoso, que é levado, conduzido, né? Vai sendo ajudado por uma Jezabel da vida. E quando ele diz, o Ben-Hadad, ele tentou de várias maneiras, a gente vê que várias maneiras, até então ele não tinha entrado em guerra corporal, mas várias vezes ele vai ali levar mensageiros, né? Os mensageiros, esses mensageiros articulosos, maliciosos. E no tempo de hoje, às vezes, aparecem os mensageiros do cão, né? Que vem, mensageiro do cão, que vem tentar tirar a essência do que o Senhor colocou no nosso coração. A instrução da palavra, às vezes a palavra é falada de uma maneira, outras pessoas levam para outro sentido, mudando a Bíblia, e a Bíblia ela não pode ser mudada. A palavra de Deus, alguns até falam, a gente não pode falar que a palavra fere, mas eu entendo que é necessário ferir sim, porque onde há ferida há cura, e só o Senhor pode curar. Muitas vezes eu fui ferida pela palavra, sabe por quê, irmãos?
a palavra, quando a gente está sendo transformado, a palavra ela vai nos moldando. A palavra, quando a gente vai lendo, eu já me deparei várias vezes, ainda hoje, no tempo de hoje, a gente lê uma palavra e aquela palavra nos constrange de uma maneira tão profunda, que a gente se envergonha, que a gente fica envergonhada, que a gente fica constrangida. Então, a palavra que rei Acabe, ele era um homem sem temor. Ele não tinha temor nenhuma à palavra de Deus. Ele confiava na força do braço dele. Ele confiava nas alianças que ele fazia. Mas ele não queria viver a vontade do Senhor. Desde o momento que ele colocou para sentar à sua mesa homens que serviam a Baal, trazendo idolatria, ele pecou aí. E o provérbio 29:2 diz: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme e sofre. E o povo de Israel estava gemendo e sofrendo por causa daquele governante mau, aquele governante idólatra, aquele governante que trouxe ruína a Israel, porque ele governava como rei, mas ele não soube adorar o Senhor. E aqui diz assim, ele fala assim no 6: eu lhe mandei uma mensagem exigindo que você me entregasse a sua prata, o seu ouro, as suas mulheres. No entanto, amanhã a esta hora eu vou mandar os meus servidores e eles vão examinar o palácio, a casa dos servidores. Quer dizer, ele não queria mais só o ouro, a prata e os filhos, mas ele queria o palácio todo. Ele queria os seus oficiais, ele queria o seu exército. Aí Acabe teve que tomar uma decisão, porque Acabe já estava sendo, enquanto estava tocando outros, ele não se importava tanto. Mas quando começou a tocar no seu ego, naquilo que ia ser tirado dele, aí a história mudou. Aí ele foi falar com aqui diz, no meu, é que essa Bíblia é diferente. Ele diz aqui os líderes de Israel. Eram os líderes das tribos de Israel. Eram os anciões, algumas traduções falam os anciões. Anciões eram vistos como os homens sábios, uns homens que sabiam instruir, que instruía o povo, que instruía a sua tribo. E ele diz assim: vocês não estão vendo como esse homem está querendo me arruinar? Ele mandou um recado exigindo que eu entregasse as minhas mulheres, meus filhos, a minha prata e meu ouro. Ele só falou isso, não tinha falado o restante. Mas eu concordei. O que os líderes falaram? Não faça isso. Não dê atenção a ele, não entregue nada. Querido, como que o inimigo vai tentar entrar no nosso lar? Como o inimigo vai tentar entrar no nosso casamento? Como o inimigo vai tentar tomar os nossos filhos? E a gente não vai tomar uma posição. Como que a gente convida o inimigo? E ainda diz assim, no 4, diga ao meu patrão, e em alguns textos, diga ao meu Senhor, que eu dou tudo o que Ele quiser. A minha casa é sua, minha família é sua, meus filhos, minhas mulheres, tudo é teu. Como que nós vamos entregar ao inimigo as bênçãos do Senhor, o que o Senhor tem nos dado, as riquezas que o Senhor tem nos dado? E muitas vezes nós fazemos isso, nós convidamos o inimigo para sentar na nossa sala, porque quando você está com uma televisão ligada em coisas que não são devidas, você está convidando. Quando você participa de assuntos e conversas que não são devidas, você está participando desse tipo de aliança. Rei Acabe era crente. Oh, Rei Acabe. Ele era crente, irmãos. Ele vinha para o culto domingo. Ele tomava santa ceia. Mas ele não tinha intimidade com Deus. Ele não conhecia o único verdadeiro Deus. E no tempo, eu percebi algum tempo, que algumas pessoas que chegavam a mim, e eu percebi que algumas pessoas não conhecem Jesus. Pessoas que vêm à igreja, que senta, que participa, não conhecem Jesus, não sabe quem é a pessoa de Jesus. Rei Acabe não sabia quem era Deus. Ele não tinha nenhuma exaltação, ele não conseguia compreender o poder de Deus. E aqui os líderes falaram: não faça isso.
Não dê atenção a ele, não entregue nada. E diz assim: então diga ao seu patrão Rei-Hadad que eu concordo com tudo que ele pediu na primeira vez, porém não posso concordar com o que ele está exigindo agora. Quer dizer, você às vezes dá trela, dá ouvidos para aquele que está querendo destruir a sua casa, destruir a sua família, faz aliança com ele, compartilha com ele particularidades, porque tem pessoas que a gente não tem que compartilhar a nossa intimidade nem nossa particularidade, irmãos. Tem coisas que é fechado dentro da nossa casa. Tem situações que você vai viver espirituais, de aprendizagem com o Senhor, que outros não vão ver. Outros não vão poder ver porque não vão entender ainda. Hoje eu posso falar algumas coisas, hoje eu posso. Mas na época que eu estava vivendo, eu não tinha equilíbrio emocional. Eu não tinha um entendimento para poder falar e declarar as coisas do Senhor. Eu estava passando aquele processo de transformação, de mudança, de confiança. Não é assim? E Rei Acabe aqui botou na mesa do inimigo. E o inimigo, ele começa a nos conhecer, sabia? O inimigo, ele conhece o nosso caráter. Ele sabe qual manjar te oferecer. O inimigo, ele sabe qual manjar te oferecer. Se a sua dificuldade é no dinheiro, ele vai trabalhar tudo em prol do dinheiro. Mas ele também vai te oferecer perante o dinheiro, você pensando que aquilo ali vem de Deus. Ah, é de Deus, estou sendo contemplada aqui. Como que você está sendo contemplada? Você está quebrando os princípios de Deus para ser contemplada com valores? Eu estou recebendo, tu conheci uma pessoa, peraí, é de Deus isso aí? Será que Deus está neste negócio aí? O Senhor não quebra princípios. O Senhor não quebra princípios. Eu lembro de quando eu aceitei Jesus, eu teve uma época que eu não queria continuar casada. E eu fiquei na minha cabeça assim, eu acho que não era para mim, o Rogério não é para mim não. Que agora eu aceitei Jesus, ele não quer nada com Jesus, eu acho que não é para mim não. Aí uma irmã, graças a Deus, chegou lá na minha casa e falou, não fale isso. Deus não separa o que ele uniu. Você conheceu Jesus agora? Mas ele vai conhecer depois, vai ser você que vai ganhar ele para Jesus. Eu ria, eu falava assim, não é impossível. Ele odeia crente, não se preocupa, você vai ganhar ele para Jesus. Mas o inimigo das nossas vidas, ele lança palavras, irmãos. Ele lança setas e dardos. E o Senhor, ele não quebra princípios dele, porque ele é poderoso. Mas ele arranca aquilo que não presta. Ele arranca, se ele quiser, ele tem poder para tirar. Se não fosse da vontade dele, ele mesmo ia tirar. Ele faz isso. Ele faz. E ele aqui, Ben-Hadad, ele levantou uma batalha contra o povo de Israel. Levantou uma batalha, ali havia 232 líderes que foram levantados pelos líderes. 232 soldados contra quase 100 mil sírios. Quem olhasse, claro, nós olhando, né, gente? A gente 232 soldados olhando para 100 mil, o que ia acontecer? Medo, pavor. Medo e pavor, porque a gente está olhando quantidade, mas o Senhor, ele não olha quantidade. Por isso que ele é Deus. Essa é a diferença do poder dele. Pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser quantidade numerosa, não importa. Ele é Deus que destrói muralhas. Ele é Deus que arranca do mundo, do ímpio para dar aos dele. Ele faz todas essas coisas. E eles se colocaram ali em posição. E o profeta diz ali, você está vendo todo esse enorme exército? Pois hoje eu darei a vitória a você. Então você ficará sabendo que eu sou o Senhor. E eu pensei, gente, esse homem mau caráter, esse rei mau caráter, sem temor a Deus. Mas o Senhor é misericordioso, né? O Senhor é misericordioso, irmão. Sabe por quê? Ele enviou um profeta para falar com aquele homem. Ele enviou um profeta para falar, olha, tá vendo? Eu vou dar nas suas mãos. Eu vou colocar o inimigo nas suas mãos, para que você aniquile, para que você mate todos eles. Mas o rei Acabe, né, meio assim, meio
meio barro, meio tijolo. E ele diz aqui no 14: mas quem vai comandar o ataque? Ele perguntou. O profeta respondeu: os jovens ajudantes. Aqui está jovem ajudante, mas é os líderes, os príncipes, os administradores dos distritos, e que devem fazer isso. E quem vai comandar a força principal? Perguntou o rei. O Senhor, rei. É você mesmo. É você. É você. Tem guerras que não adianta eu colocar outros. Tem situações que não adianta eu dar responsabilidade a outros. Uma vez aconteceu uma situação aqui, que eu estava aqui, tinha que orar para uma pessoa, pedi uma outra pessoa para orar. Aí a pessoa chegou para mim e falou assim: mas Deus não te deu para orar por ela? Vai você e ora. A gente faz essas coisas. Irmã, ora ali pelo... Eu sei que quando é os homens, né, eles pedem para uma mulher ir. Mas às vezes é uma outra mulher que você pode ir ali orar. E eu fiz essa besteira, não sei porquê, naquele momento eu falei assim: irmã, achei que a missionária tinha mais poder. Mas o Senhor dá poder àquele que o recebe. O Senhor dá poder àquele que tem autoridade. O Senhor dá poder àquele que está disponível. E ela falou: não, se o Senhor falou com você, é você que tem que ir. E eu fui ali e orei pelaquela pessoa. Então aqui o rei Acabe, ele queria, nessa guerra não vou entrar não. Peraí, essa guerra aí, muitos homens. 100.000 soldados. Que negócio é esse? É muito soldado. O povo aqui de Israel só tem 232 homens. Vou entrar nada? Mas o profeta disse: é você, camarada. Como diz a minha pastora, é você mesmo. É você que vai. E às vezes a gente faz isso. A gente coloca responsabilidades. Só aqui, Só aqui. Todo domingo. Pastora, não sei o que. Pastora. Tem momentos que é você e o papai. Tem momentos que é você e o Senhor. Porque há guerras que é você que tem que vencer. O Senhor tem poder para vencer. Ele vai vencer se você entender o propósito. O seu propósito mediante as situações. Mediante a guerra. E o rei Acabe falou: não, vou aqui, vou ali. Mas não teve jeito. Ele teve que enfrentar a situação. Ele teve que enfrentar a situação. E Ben-Hadad era um homem muito ruim. E ele diz assim, prendam todos vivos, prendam vivos esses soldados que tenham vindo para lutar. Mas o que tem vindo em paz, também prendam. Ele queria todos. A intenção dele era tomar todos. Todos os soldados, tudo que tinha valor, todo aquele reino, toda aquela cidade, porque ele era conquistador de cidades. Ben-Hadad, até que houve a luta, aqueles líderes venceram com 232 soldados, venceram todos aqueles soldados, mataram aqueles soldados, e diz aqui no 20, no 20, os sírios fugiram, os israelitas o perseguiram, mas Ben-Hadad escapou a cavalo, junto com alguns soldados de cavalaria, e o rei Acabe saiu e tomou os cavalos e os carros de guerra, e derrotou completamente os sírios, Então, a profecia, o profeta foi falar com o rei Acabe e disse: volte, fortaleça o seu exército e faça planos cuidadosos, pois daqui a um ano o rei da Síria vai atacar de novo. Rei Acabe ficou feliz, teve a vitória. Em momento algum exaltou o nome do Senhor. Em momento algum reconheceu que foi Deus que fez, foi Deus que deu. Porque tem esses crentes que recebem a vitória, ganham a vitória. Está igual aqueles leprosos, né? Os 9 leprosos. Só um volta para agradecer, mas o restante sumiu da terra. Não se viu falar mais deles. Então, o rei Acabe, ele, em momento algum, exaltou o nome do Senhor. Em momento algum, ele se achou o cara. Pensou assim, ganhei a guerra, né? Mas o profeta, por que o profeta foi usado para falar? Porque o Senhor conhecia o coração daquele homem. Então, ele diz assim, volte, fortaleça o teu exército e faça planos cuidadosos, pois daqui a um ano, o rei da Síria vai atacar de novo. O inimigo das nossas almas, ele mexe numa área da nossa vida. Foi na minha vida financeira. Quando a gente está aprendendo firme e aquilo não nos abala mais, ele vai mexer na saúde.
Quando não é a saúde, ele vai mexer nos filhos. Quando não é nos filhos, ele mexe no casamento. O inimigo, ele usa táticas diferentes. Ele quer te derrotar de alguma maneira, ele quer mexer com você. Ele quer te destruturar. Então, aqui foi dado uma ordem. O profeta falou, olha, não se vangloria não. Está tudo bem agora? Mas não fica sentado não. Não para não. Não é assim para a gente? Não para não. A gente, às vezes, passa uma luta numa causa, está lá chorando, jejuando, orando, subindo um monte, desce. Aí começa a melhorar, fica tudo bem. Fica tudo maravilhoso. Não é assim? E eu lembro, irmãos, a minha última conquista era um carro. Eu não gosto de falar de coisas de bens materiais, porque o Senhor tem me dado muito além disso. Não é bens materiais. Ele faz entender que os bens que nós precisamos é a presença do Senhor, é a palavra do Senhor. Porque podemos ter tudo que é bens, podemos ter muito dinheiro, como eu já tive, como hoje eu tenho o essencial, e hoje eu fico assim, Senhor, eu entendi, teve um momento que eu fiquei tão triste, com uma depressão, há pouco tempo, que eu falei, Senhor, eu não sei por que eu estou triste assim. Eu estou com tudo, meu filho na presença, minha mãe na presença, realizou o carro. Senhor, porque o que não pode faltar é a presença. O Senhor falava comigo, não pode faltar a presença. Irmãos, aquilo ali foi uma experiência tão assim, diferente, porque às vezes a gente começa a esquecer, coisas estão tirando o foco. Coisas começam a nos chamar a atenção. Quando o mundo começa a nos chamar muita atenção, a gente tem que prestar atenção. Porque a presença do Senhor, ela começa a sair. As preocupações da terra começam a nos tirar da posição de soldado. Nós somos estrangeiros nesta terra. Nós não ficaremos nesta terra. E as pessoas estão se pegando a dinheiro, a coisas. O meu filho tem que ter porque a fulaninha tem. Eu tenho que ter porque não sei quem tem. Quem disse que você tem que ter tudo? Quem disse? O Senhor não veio falar de valores, Ele veio falar do reino dos céus. Jesus, quando veio para a terra, Ele falou do reino dos céus. Este tesouro que ninguém corrói, que a traça não come. Mas quando nós queremos só satisfazer a nossa vontade, o nosso querer, a gente começa a se esvaziar do que Deus nos deu. Porque quando a gente aceita Jesus, é o que eu falei, tudo é amor, tudo é lindo. Mas no meio do caminho, acontecem muitas coisas. Você começa a ter uma autoconfiança, você começa a ter mais sabedoria. Até homens que são muito sábios começam a ficar vaidosos, arrogantes. Porque a sabedoria, ela traz um certo prestígio. Eu acho muito lindo a pessoa que sabe falar bem, um homem que sabe se apresentar bem. Mas quando ele começa a mudar, né, o jeito de olhar para as pessoas, começa a falar palavras muito difíceis. Não é isso, irmãos. O Senhor é muito mais além disso. Muito mais. E aqui aconteceu o que o profeta tinha dito. Um ano depois, voltou o Ben-Hadad com outra estratégia. Dobrando o armamento, dobrando mais soldados. Eu até anotei aqui. Gente, é muito soldado. 100 mil soldados e mais 27 mil. E fora 32 reis. E ele dobrou, porque ele achou assim, esse Deus, eles ganharam, gente, porque a gente guerreou com eles nas montanhas. Eles ganharam porque eles estavam na montanha. Se eles forem para o vale, para um lugar plano, eles vão perder. Aí o Senhor, sentado do trono, é assim, camarada, é assim. Ele diz aqui, eu vou ler no 23. Os deuses dos israelitas são deuses das montanhas, e por isso que os israelitas foram mais fortes do que nós. Mas se lutarmos contra ele em lugares planos, seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte, tire os 32 reis do comando, tirou, e ponha capitão no lugar deles. Depois, forma um exército tão grande como aquele que o Senhor perdeu, com o mesmo número de cavalos e outros carros.
Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos e certamente seremos maior e fortes. E assim eles foram. E diz que os israelitas, eles pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras, comparado com os sírios, que estavam espalhados por todo o campo. O inimigo, ele vai mostrar situações para nos colocar medo, para nos paralisar, para falar assim, você não vai conseguir, desiste. E você sabe que a guerra, quando alguém desistia, era dado como covarde, né? Se rendendo. E ele falou, não, desiste. Mas o profeta foi falar com o rei Acabe e disse, o que o Senhor Deus diz é o seguinte, novamente o profeta foi falar com o rei Acabe, ele falou com quem tinha que ouvir. O profeta, às vezes, quando o profeta vem falar algo a alguém, é contigo mesmo, querido. É contigo mesmo. Às vezes, eu acho que essa palavra era para fulano, é contigo. O profeta se dirigiu a você, é contigo mesmo. Não duvide, porque o Senhor, ele fala através da boca do homem, daqueles que ele quer. Não duvide, ainda há profeta na terra sim, ainda há homens de Deus sim, ainda há pessoas comprometidas com a palavra da verdade, ainda há. E o profeta foi falar com o rei Acabe e disse, o Senhor Deus diz o seguinte, os sírios dizem que eu sou Deus de montanhas e não dos lugares planos, por isso eu vou dar a vocês a vitória sobre o enorme exército sírio. Ele ainda disse, enorme exército, ele lembrou, enorme, essa enfermidade é enorme, essa situação financeira é grandiosa, é uma dívida grande, é uma dívida grande,